Se você acha que probabilidade é só sair chutando um resultado, você está redondamente errado. Então já fica aqui comigo nessa aula que eu vou te mostrar como é simples resolver exercícios de probabilidade. Eu sou a professora Ana Paula, eu sou especialista em ensino de matemática e aqui é o lugar certo para você aprender matemática de forma simples, objetiva e sem estresse. Bora lá. Hoje a gente vai aprender nessa aula a base da probabilidade, aquilo que é básico para todos os exercícios de probabilidade que vem depois. E já se liga que essa é só a primeira aula de uma sequência que você vai ver tudo sobre probabilidade o mais simples possível. Bora lá. Primeira coisa que a gente precisa falar sobre probabilidade são alguns conceitos. Então a gente tem elementos, experimentos, espaço amostral, evento. Então, vamos entender o que é tudo isso. A gente tem dois tipos de experimentos em probabilidade: experimentos determinísticos e experimentos aleatórios. O que é um experimento determinístico? Experimento determinístico é aquele que a gente sabe qual é o resultado. Por exemplo, se eu coloco uma água no fogo para ferver, eu já sei o que vai acontecer. Ela vai chegar a um ponto, a hora que ela atingir 100 graus, ela vai começar a borbulhar e aquela água em estado líquido vai começar a virar vapor. Pronto, resolvido, certo? Agora, o que é um experimento aleatório? É aquele experimento que a gente sabe quais são as possibilidades, mas a gente não tem como afirmar qual é o resultado. Então, por exemplo, se eu jogo uma moeda, eu sei que pode cair ou cara ou coroa, mas eu não posso afirmar qual das duas faces que vai cair. Se eu jogo um dado normal de 6 faces, eu sei que pode cair número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, mas eu não tenho como afirmar qual desses números vai cair, certo? Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa saber sobre probabilidade. Segundo conceito, muito importante que a gente vai usar sempre nos exercícios: espaço amostral. Espaço amostral são todas as possibilidades dentro de um experimento aleatório. Então, por exemplo, se eu vou jogar uma moeda, qual é o espaço amostral no lançamento de uma moeda? Cara, coroa. Qual é o espaço amostral no lançamento de um dado? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu tenho um grupo de pessoas, onde eu vou fazer um sorteio, por exemplo, qual é o espaço amostral desse grupo de pessoas? É o conjunto formado por todas as pessoas. Então, se eu tiver que escrever esse espaço amostral, eu tenho que escrever o nome de todas as pessoas. Então, por exemplo, aqui, se eu estou lançando um dado, qual é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se eu estou lançando uma moeda, cara e coroa. E se eu tenho um grupo de pessoas? É o nome da pessoa 1, nome da pessoa 2, nome da pessoa 3 e assim por diante, todos os nomes. Então, espaço amostral. Me conta aqui, porque vou te falar uma coisa. Tem muita gente que esquece de contabilizar todo o espaço amostral. Quer ver um exemplo clássico que muita gente esquece de contabilizar todos os elementos do espaço amostral e a sua quantidade? Quando a gente tem, por exemplo, um lançamento de dois dados e eu preciso da soma deles. Então, muita gente erra justamente por não entender e não montar o espaço amostral. Então, me conta nos comentários se você já cometeu esse erro. Próximo conceito importante: evento. É o que o exercício está pedindo. Qual é a probabilidade de eu lançar uma moeda e sair a face cara? Sair a face cara é o evento, é o que eu quero que aconteça. Qual a probabilidade de eu lançar um dado e sair um número par? Sair o número par no lançamento de um dado é o evento que eu quero. Então, evento é aquilo que eu quero que aconteça, é o que o exercício está pedindo, certo? E qual é a probabilidade? Como é que a gente calcula a probabilidade? A probabilidade de acontecer um evento. A gente chama de casos favoráveis. O que são os casos favoráveis? Qual a quantidade de casos daquilo que eu quero que aconteça? Então, por exemplo, vou lançar um dado, qual é a probabilidade de sair um número par? Quais são os números pares? 2, 4 e 6 no dado. Então, os casos favoráveis são 3, o 2, o 4 e o 6. Qual é a probabilidade de eu jogar um dado e sair um número maior do que 4? Quem tem maior do que 4 no dado? 5 e 6. Então, o número de casos favoráveis são 2.
que é o 5 e o 6. Lembrando que na probabilidade, no cálculo, a gente não está falando do elemento, a gente está falando da quantidade de elementos que cabem dentro desses dois conjuntos, o conjunto que representa o evento e o conjunto que representa o espaço amostral. E o denominador é a quantidade de elementos possíveis, ou seja, o espaço amostral. Então, vamos pegar exatamente esse exemplo aqui, ó. Qual a chance de sair um número par no lançamento de um dado? Então, se eu quiser calcular a probabilidade de sair um número par, eu vou pensar o seguinte: quantos números pares tem? O que a gente faz na hora que vai resolver um exercício como esse? Fazendo no maior detalhe possível. Então, quais são os casos favoráveis? Ou seja, quais são os elementos do pertencente ao meu evento? É o 2, o 4 e o 6. Eu tenho 3 elementos. Qual é o meu espaço amostral? O meu espaço amostral são todos os elementos possíveis se eu jogar um dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho 6 elementos. A probabilidade, então, de sair o evento par são 3 sextos. Se a gente simplifica isso ainda por 3, a gente tem meio. E se você não assistiu a aula de probabilidade, desculpa, a aula de porcentagem, aqui tá, esse é o momento. Meio corresponde a 50%. Já corre lá e assiste a aula de porcentagem que tem aqui no canal. Porque a gente, em diversas situações, a gente vai encontrar respostas com porcentagem lá nos exercícios de probabilidade. Vamos ver um exercício aqui. Em uma urna, há 12 bolas idênticas numeradas de 1 a 12. Retirando-se uma bola ao acaso, qual a probabilidade de que o número sorteado seja um número primo? Gente, agora vem cá. Muita gente erra por não saber conceitos matemáticos. Não é por não saber resolver a probabilidade. Aí a pessoa chega lá e fala assim: maravilha, e agora o que é mesmo um número primo? E aí, por não saber o que é um número primo, não consegue resolver o exercício que poderia ser muito fácil. O que são números primos, gente? Números primos são aqueles números que possuem, já anota aí no seu caderno, exatamente 2 divisores. Quem são esses 2 divisores? 1 e o próprio número, ele mesmo. Exemplos de números primos: o 2, o 3, o 5, o 7, 11, 13, 17 e assim vai. Eu costumo falar para os meus alunos assim, ó, número primo é aquele que só está na tabuada do 1 e na tabuada dele mesmo. A gente nunca viu 11 em nenhuma tabuada como resultado. A gente nunca viu, por exemplo, 23 em nenhuma tabuada como resultado. Então, são números primos. Então, vamos lá. Se eu tenho bolas na minha urna numeradas de 1 a 12, vamos lá, a gente tem número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esses são todos os elementos possíveis da onde? Como é que chama mesmo isso aqui quando a gente reúne todas as possibilidades? Isso aqui é o nosso espaço amostral. E o nosso espaço amostral, então, ele é composto por 12 elementos. E eu quero saber qual a probabilidade de eu sortear um número primo. Números primos aqui, então, o 2, o 3, o 5, 7 e o 11. Então, a probabilidade de sortearmos um número primo é 1, 2, 3, 4, 5, de um total de 12. 5 dozeavos. E aqui a gente ou vai encontrar uma alternativa que é o próprio 5 dozeavos, deixa eu só descer isso aqui, ou a gente vai fazer em porcentagem. Como é que a gente transforma uma fração em porcentagem? Faz a divisão, 5 dividido por 12.
5 não dá para dividir por 12. Começamos com 0,50 dividido por 12 vai dar 4, que dá 48. Sobram 2. 20 dividido por 12 vai dar 1, que sobram 8. E até aqui tá bom. A gente multiplica por 100, aproximadamente 41, 42%. Ok? Então, quais são os erros mais comuns para você não cometer esse tipo de erro nas suas provas? Primeiro, determinar exatamente qual é o espaço amostral do seu experimento e interpretar o enunciado. Agora, me conta aqui nos comentários se você tem conseguido fazer exercícios desse tipo. Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, porque aqui a gente tem conteúdos práticos, rápidos e simples, deixando a matemática muito mais fácil para você.